A colônia Vitimarsum, em Palmeira, no Paraná, possui muitos atrativos e é capaz de nos transportar para outras culturas e ter experiências que não encontramos facilmente por aí. Nesse segundo vídeo sobre a colônia, vamos te mostrar a animada vida noturna no Let's Hold, um bar estilo texano na beira da rodovia, com muita gente bonita, música country e cerveja gelada. Encontramos também um delicioso café colonial que é ponto de encontro de motoclubes e de muitas famílias. Um adorável jardim gastronômico na Vila Catarina, onde encontramos um bom rock and roll e muitas opções de chopp e cervejas da usina Malte. Para quem prefere vinhos, encontramos uma vinícola muito charmosa em meio a muitas flores, onde você pode fazer degustação e ainda ajudar os animais. E para fechar a noite, uma das melhores pizzas da minha vida. Encontramos tudo isso e mais um pouco aqui na colônia Vitimarsum, então vem comigo pegar todas as dicas para organizar o seu roteiro. There's so much trouble in the world today. It's so hard to get ahead, yeah. Wishing my worries would just go away. Nothing seems to clear my weary head. I take a drink after work, maybe it's smoking too. Only leaves me wanting more. Need something real that can satisfy me. Look who just walked through the door. E vamos começar por um lugar que eu estava ansiosa para conhecer, o Let's Hold. Esse é um dos lugares mais famosos e que atrai mais turistas para Vitimarsum. É um pedacinho do Texas, no Brasil. E o Let's Hold faz parte da chamada Rota 66 brasileira, a Rota do Country, um projeto que conecta vários bares, steakhouses e restaurantes temáticos americanos que celebram a música, a gastronomia e a cultura country e western, esse estilo velho oeste e texano. Atualmente a rota começa no Rio Grande do Sul e vai até São Paulo, mas eu não duvido que ela ainda vá se expandir muito. Se quiser mais informações, acesse o perfil no Instagram Rota do Country e veja o nosso vídeo sobre a cidade de Carambeí, onde mostramos o Buffalo Ranch, outro bar que faz parte da Rota 66 brasileira e fica a apenas 77 quilômetros da colônia Vitimarsum. Meus amigos, que vibe, que energia incrível aqui nesse lugar. E ó, só tem gente bonita e carrão estacionado por aqui. Sabe quando você sente que a única errada, deslocada no lugar é você? Acho que a única pobre daqui sou eu. Mas olha, o lugar é muito bacana, esse estilo aí, ó. Rock and roll, country americano, né? Tem uma banda tocando ali, ó, muito bacana. E o ambiente aqui, né, ó, não preciso nem dizer muito que as imagens falam por si só, né? Tem muita gente aqui de motoclube também, né, que vem pra cá. E é uma energia, assim, muito gostosa. Realmente, a gente se sente nos Estados Unidos, a gente se sente no Texas aqui. Então, vamos comigo, vem aqui com a gente conhecer melhor, né, lá dentro, por fora, o que tem para comer, o que tem para se fazer aqui no Let's Hold. Quando eu digo que eu sou a única pobre por aqui, olha o carro aqui atrás de mim que tá chegando agora. Vamos disfarçadamente? Só carrão, hein, gente? When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell by the way you're looking at me, we ain't gotta worry 'cause we're meant to be. When I'm alone with you, everything is alright. Too much distraction, too much going on. It's so hard to pay attention. Oh, it makes me wanna lose my phone. Too much BS to mention. E olha que legal, aqui você paga, né, aqui na maquininha, ó, e já pega a tua cerveja.
E diferente da maioria dos outros atrativos da colônia, que só abrem nos finais de semana, o Let's Hold funciona de terça a domingo e eles abrem cedo. A partir das 7 da manhã você já pode fazer a sua parada aqui para fazer um lanche. Eles ficam na beira da rodovia na BR-376, entre Ponta Grossa e Curitiba, no quilômetro 548. No final de semana, abre mais tarde, às 10 horas e funciona até às 22 horas. Sempre com muita irreverência, é um ambiente muito descontraído. Os pedidos de comida são feitos direto no caixa, o chopp você mesmo paga e se serve, não tem mordomia com garçom para te atender não, nem fazem reserva de mesa aqui, quem chegar mais cedo pega o melhor lugar. E aqui são realizados vários eventos e festivais e tem música ao vivo toda semana. Acompanhe a programação deles no perfil do Instagram e acredite em mim, você vai se sentir em Yellowstone por aqui, vai querer beber, dançar e tirar muitas fotos, porque o lugar é lindo e contagiante. Foi uma noite para guardar na memória e entrar para nossa história. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like ou um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e assim ele indica o vídeo para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Olha, esse aqui, gente, é com uma farofinha de bacon, chama Bad Ass. O do Davi é o cheeseburger. E o meu é o rice, que vem bacon, picles, um molhinho chipotle. E a cara tá bonita, né? When I can hold you close, nothing better than you by my side. I can see it in your eyes, ain't no surprise. Love, it comes so easy, we don't have to try. When I'm alone with you, everything's alright. When I'm alone with you, everything is alright. Oh yes it is, yeah. Gente, essa loja, ó, vende diversos produtos, desde chapéus, a roupas, né, camisetas, produtos doces, até erva para chimarrão, cerveja. Olha que bacana. Escoletes, bebidas, pães de fermentação natural. Aqui tem umas geleias, doces. Esses abridores, que lindo.
you to myself. It's just you and me and nobody else. Nothing better than having you to myself. Quando eu digo que só eu de pobre aqui nesse lugar, depois dessa eu vou até embora. Tchau, gente. E depois de uma noite memorável, quando amanheceu o dia, nós fomos conhecer outro famoso ponto de encontro da colônia Vitimarsum, a confeitaria Cleaver. E hoje nosso café da manhã vai ser aqui na Cleaver Confeitaria, uma confeitaria super tradicional aqui da região, que serve café colonial ou café da manhã, né, estilo buffet livre. E a gente estava muito ansioso para conhecer esse lugar, ó, é ponto de encontro aqui de motoclubes da região também. E aqui é o point, ó, vem muito motoqueiro para cá, motociclista, né, dos motoclubes. Eles vêm aqui tomar café da manhã, porque aqui na Cleaver tem o café colonial mais tradicional aqui da região. E é claro que eu ia vir conferir hoje, né? Ansiosíssima por esse café. Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 song like your dad before, you didn't even notice. The old man with silver hair sitting in his rocking chair, soon you'll be there. E aqui, gente, fica ó, o buffet de café da manhã, né, que é o café colonial. E aí quem não quer pegar aqui, né, o café completo colonial, pode comprar por unidade também. Aí paga ali, né, direto no caixa. Por exemplo, pega só a tua fatia de torta ou só o salgado, se preferir. E olha isso, gente. Que buffet mais lindo de café da manhã. Tem o waffle, strudel de maçã com castanha do Pará, muffin de milho, ó, muffin de chocolate com nozes, aqui pão de queijo, alguns outros tipos de pães. Olha só, queijo prato, queijo mussarela, provolone. Aqui temos cracóvia, presunto, peito de frango defumado, lombo canadense, peito de peru, salaminho e linguiça Cleaver. Essa aqui é aqui da região, artesanal. Olha as tortas. Torta alemã, torta de banana com castanha, torta do céu, bolo com amora, floresta negra, torta de limão. Meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de provar um de cada? Prestígio, creme de baunilha e amêndoas, torta de ricota, torta de maçã com castanha, cheesecake de morango. Olha isso, gente, pastel de ricota com espinafre, empadão de tomate com palmito. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse aqui é o goulash, gente. O que seria o goulash, moço? É uma sopa de legumes com carne vermelha e páprica picante. Pernil ao molho também. E ainda temos uma canja aqui também, ó. Olha, gente, eu tô começando pelas tortas, tá? Não pense que vai ser só isso aqui. Esse é meu primeiro pratinho. Cada um cuidando da sua vida aí nesse canal. A confeitaria abre de quarta a domingo, das 9 às 18 horas, mas o café colonial é somente nos finais de semana e feriados e funciona das 8 às 17 horas. Serve um buffet recheado de tortas, bolos, salgados, caldos, bebidas quentinhas e sucos frescos. E eu confesso que me deu até um nervoso, uma ansiedade de não saber por onde começar por aqui. São muitas opções e tudo com uma carinha ótima. Não é à toa que esse café colonial é um sucesso, já tem 35 anos de tradição.
you heard before you even knew the language. With every line it brought you back to where the summer never ended. Although it's easy to remember, it's as easy to forget that it leaves you feeling down. E aí, quem não quer, né, pegar o buffet livre ali, café colonial, pode vir aqui e comprar, ó, os itens avulsos, né? Tem a freezer aqui, ó, com as tortas. Desculpa, freezer não, né? O balcão. Aqui com os salgados também, ó, os quiches, empadas. E aqui, gente, ó, vocês encontram produtos típicos aqui da colônia Witmarsum, ó. São produzidos aqui, né? Tem o Café Wit, que são os cafés. Só, os biscoitos. Tem as geleias aqui também, que é lá do Delícias da Sogra, ó. Doces em compota. Some regrets, all this trick of the memory, call them good old days. Although sweet in the moment, it's poison for you. It's poison for Olha o doce de leite com pistache. Tem vários aqui com limão, com lavanda. Olha as barrinhas de chocolate da Cacauite, que são aqui da colônia também. Então aqui, ó, uma parada legal quando você vem para tomar o café da manhã, já fazer a compra dos produtos aqui da colônia. Olha que legal, aqui tem queijo maturado, tem cerveja IPA. E não são caros não, gente, ó, R$25 a peça. Que delicadeza, gente, esses trabalhos, ó. Aqui em ovo de galinha, ali é de ganso. Aqui, ovos de ema. Olha esses, que lindo. E aqui tem um ovo de avestruz, ó, que é até maior do que o da ema. E esse é de Gansa. gansa também. De galinha. Ah, esse é o de galinha, ó. Isso aqui, gente, é algo muito tradicional no sul do país. Eu fiz muito com a minha mãe de pintar os ovinhos e a gente enche eles com amendoim doce, que a gente chama de cri-cri. Então isso aqui é algo que as crianças gaúchas e as crianças aqui do sul do Brasil conhecem bem, né? Na época da Páscoa, a gente decora os ovinhos e faz as cestinhas. E outro lugar que não pode ficar de fora do seu roteiro em Witmarsum é a Vila Catarina, esse espaço gastronômico que une natureza, rock and roll e chopp gelado. O jardim é integrado à cervejaria Usina Malte, tem restaurante com comidas típicas alemãs, hambúrgueres, grelhados e os gelatos artesanais da Wack Farm. Aqui você também encontra o incrível espaço Kids, muito espaço para as crianças correrem e o lugar também é pet friendly. E a ideia de um beer garden é exatamente essa, ser um jardim da cerveja, um espaço para confraternizar ao ar livre, degustar cervejas especiais e boa gastronomia. Nós não demos muita sorte porque estava chovendo no dia da nossa visita, uma chuva que toda hora parava e voltava e mesmo assim conseguimos aproveitar muito esse lugar. Imagine, em dias de tempo firme, é aquele tipo de convite irrecusável para passar uma tarde toda. A loja e o bar funcionam de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Já o restaurante abre apenas nos finais de semana e feriados, das 11 às 18 horas.
E chegamos agora na Vila Catarina, que é um espaço aqui, né, onde tem música ao vivo no final de semana. Tem a fábrica da Usina Malte, que é uma cervejaria artesanal aqui da colônia Witmarsum. Eles têm também o hamburguero ali, né, onde faz os hambúrgueres. E aqui atrás de mim, ó, tem um restaurante com comida típica alemã. E eles estão esse final de semana aí comemorando o St. Patrick's Day. E aí, como eu e o Daniel estamos em casal, a gente ganhou, ó, um chopp de cortesia cada um. Então já cheguei ganhando chopp. Já valeu o passeio para mim, né? Vamos lá, então, conhecer agora mais um pouquinho aqui da Vila Catarina. Gente, lugarzinho muito legal, hein? Olha só o ambiente aqui. E a banda ótima também, muita opção de cerveja, de chopp. Pena que hoje tá chuviscando um pouquinho, mas isso aqui, ó, em dias de sol, de tempo firme, deve ficar lotado. E olha esse espaço aqui para as crianças, que legal, ó. Tem muitos brinquedos aqui, ó. Ali do lado tem mais, tem uma caixa de areia lá, ó. Ou seja, né, larga as crianças aqui dentro do cercadinho com um monte de brinquedo, ó, e os pais vão tomar cerveja em paz, sossegados. Olha que legal, gente. Tem até uma máquina ali, ó, fazendo bolinha de sabão. E o valor da diária aqui, ó, para deixar a criança aqui dentro o dia inteiro brincando à vontade, R$50. Olha que legal, gente. Os pais agradecem, né? Poder curtir um bom rock and roll, tomar cerveja, chopp lá, ó, direto da fonte, e as crianças ter esse espaço aqui, ó, incrível para brincar. Gente, olha isso, que delícia, essa espécie de chafariz, sei lá como eu posso chamar isso. Tem os patinhos ali, ó, as crianças ficam colocando ali. E os patinhos ficam passeando. Gente, que legal. E além dessa infinidade de cervejas que você pode provar aqui na loja, eles oferecem também a opção de visita guiada com degustação, para quem é mais curioso e quer ver e aprender sobre o processo de produção das cervejas. As visitas precisam ser agendadas pelo WhatsApp que está aí na tela, e eles têm duas opções na degustação, com um copo de plástico que custa R$20 ou com um copo de vidro todo estiloso e personalizado por R$30, e o copo fica para você como recordação do passeio depois. E a loja também tem uma grande variedade de cervejas, growlers, copos e outros produtos personalizados para você fazer umas comprinhas também. E achei legal do painel aqui, gente, ó, que dá pra escolher, né? Quem não conhece, ó, ele fala se o amargor é alto ou não, os aromas. Aí fica mais fácil para escolher, porque são várias opções. Olha a quantidade aqui de torneirinhas. E olha aqui o chopp que nós ganhamos lá de cortesia, é um chopp verde. Bom, hein, gente? Muito bom, diferente, não sei nem explicar, mas é bom. Olha que lindo esses growlers de cerâmica, ó, gente, para colocar o chopp. Tá 165. Peguei agora para provar aqui uma Munich Dunkel. Ela é uma cerveja saborizada com aroma de café e cacau. Vamos ver, né? Ó, ela é escura, mas ela é leve, ela não é amarga.
quando a noite cai, outra opção imperdível aqui na colônia é ir na Frida Pizzas. Encontramos um ambiente muito acolhedor, aconchegante, intimista, um ótimo atendimento e a qualidade dessas pizzas é algo surreal, são verdadeiras obras de arte. Feitas no fogão a lenha, com massa de longa fermentação e com todo carinho e cuidado. São pizzas muito saborosas e cheirosas e ficam prontas muito rápido. Saímos totalmente satisfeitos e impressionados e deixamos aqui o nosso agradecimento à querida Laila, que nos atendeu com tanto carinho e simpatia e que cuida tão bem desse lugar. Essa pizzaria é, sem dúvidas, uma das minhas maiores saudades de Vitimarsum e fica pertinho da Chácara Efraim, local que nos hospedamos e te mostramos no vídeo anterior, e se você não viu, clica no card que está na tela e salva para assistir depois. A Frida Pizzas abre somente quinta, sexta e sábado, das 6h30 até as 22 horas. Pode ir? Ela é estilo pizza napolitana que fala. Ó, Davi, você que adora uma borda, hein? Essa borda aqui é um Zé Bordinha esse aí. especial. Ah, o Davi come a borda de todo Essa mundo. borda é a melhor parte da pizza. Gente, é sério, eu gostaria muito que vocês conseguissem sentir o cheirinho dessa pizza. Gente, que coisa maravilhosa. Se vocês vierem aqui para Vitimarsum, não deixem de vir aqui na Frida Pizzas, porque olha a pizza maravilhosa. E para finalizar o vídeo, outra boa opção aqui na colônia é fazer uma visita com degustação na Vinícola Vitimarsum. Aqui é onde você encontra o famoso letreiro Eu Amo Vitimarsum e é um espaço muito bucólico, cercado por jardins floridos, onde fomos recebidos pela Amora, que é a mascote do local, e pelos doguinhos da vizinhança também, que são muito simpáticos. Provamos os produtos da vinícola, conhecemos um pouco da sua história e demos uma volta pelos jardins, onde é possível colher amoras em algumas épocas do ano, fazer piquenique e provar o hot dog alemão. A vinícola abre para visitação apenas nos sábados e domingos, das 10 às 17 horas, e em algumas datas comemorativas do ano abre durante a semana também. Então fiquem de olho no Instagram deles para conferir a agenda semanal. Amora! Oi, Amora! Gente, a Amora veio aqui dar a patinha para mim, veio me pedir carinho também. Olha que coisa linda. Ela tem até o crachazinho aqui, ó. É o mascotinho aqui da vinícola. É a funcionária do mês, né, Amora? Gente, olha esse jardim. Que coisa mais linda. Ele tem flores aqui de todas as cores. E uma mais bonita que a outra. It's been a long week, trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line. Olha esse espaço aqui, que legal, gente. Embaixo dos parreirais de uva, ó. As mesinhas para quem quer vir aqui degustar, né? Fazer a colheita também de amoras que eles têm aqui uma época do ano. Olha que espaço gostoso aqui, gente. É um jardim imenso, com muitas árvores, muitas flores. Low lights settling in, the room is picking up. Feels like we're stepping in to shake the day right out. So go on and hit me again. This night isn't done, we're finally letting loose. We're pouring out the good times, and we ain't quitting till it's dry. We're about to get our mind. Que lindo! Olha aqui, gente. Entrou na vinícola, sentou quase em cima do meu pé aqui para pedir carinho, olha. Que coisa mais linda, só não pula em mim que você me derruba. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, eu tava com medinho de você, você acredita? E você querendo fazer amizade comigo? Então, nós somos produtores de vinhos, sucos e geleias. Nós estamos aqui em Vitimarsum desde 2018, mas a nossa produção começa um pouco antes, começa em 1920, aonde? A 60 quilômetros daqui, aonde aconteceu a colônia Sicília. E a história de família é um pouquinho antes, em 1890, onde um grupo de pessoas veio, liderado por Giovanni Rossi, implantou uma colônia, fundou uma colônia e batizou essa colônia de Colônia Sicília Anarco-Socialista.
Essa experiência não deu certo, durou 3 anos, mas graças a isso estava um jovem, com 13 anos, chamado Aniceto Artusi. Quando acabou a colônia, ele permaneceu ali, com 14 famílias de produtores de vinho. Passado 9 anos, veio 2 irmãos da Prússia, Roberto e Adolfo, alemães. Passado o tempo, formaram família e houve casamento entre italiano e alemães. Meu pai, seu Arthur, filho de Roberto, alemão, e minha mãe, neta de Aniceto, italiana, aonde começou a produção de vinho com o avô Roberto. Então, o que nós temos aqui é o que meu pai aprendeu com o avô Roberto, e eu aprendi com meu pai como plantar, como cultivar e como fazer os vinhos. E as geleias... Gerações, então. Exatamente, estamos na 4ª geração. E as geleias é minha esposa que faz também, aprendeu com a minha mãe, com a avó, como fazer. Então, são frutas selecionadas, receita do pai e da avó. E os vinhos também é das uvas americanas, as uvas que se adaptou na região. Então, as uvas viníferas a gente não tem, porque aqui não produz. Mas são as uvas americanas que deu certo desde sempre, desde o tempo do meu pai, do meu avô. Eles ensinavam que deu certo, que não deu. Você planta dessa forma, se faz a poda dessa forma, espaçamento. Então, hoje nós temos parceria com produtores que no município tem próximo de 30 hectares de uva. Então, a gente tem parceria com produtores também. Quando falta aquilo que a gente faz, né, a gente compra da agricultura familiar. Esse é um pouquinho da nossa história, porque essa vinícola está dessa forma. Porque a gente quer manter a nossa história e a gente estamos fazendo uma vinícola mais próxima possível que era do meu avô. Já temos a linha de produção aqui, de acordo com as normas do MAP. Produção de geleia, produção de vinho. E temos uma história que não pode acabar aqui, né? Uma história de mais de 100 anos na família. Claro. Né? Então tem muitas minisséries, se buscar no YouTube, tem 4 livros que contam toda essa história. Então foi a única experiência narco-socialista nas Américas. Meu bisavô Aniceto Artusi fez parte daquele grupo. Bacana. E vocês têm um período do ano, né? Eu até comentei aqui com o pessoal do vídeo. Um período do ano vocês têm a colheita aqui também de amoras, né? Aberta ao público. É só amoras ou tem alguma outra variedade? Então, quando nós viemos para cá, a gente pensou que a gente ia plantar para fazer um sombreiro, para fazer os piqueniques embaixo. E aí a gente conheceu a amora francesa, que é de árvore, amora sem espinho. E a gente plantou e deu muito certo, porque é uma variedade muito rústica, portanto que a colheita é setembro e outubro. E deu uma produção tão grande que os pés não aguentou, quebrou os galhos. Deu certo até demais. Até né? demais. Então a gente fez 2 meses de colipac, depois a gente encheu os freezers para fazer geleia durante o ano. E aí ainda caiu a amora que a gente não vai ser colher. Agora a gente fez uma poda para a gente conduzir lá de uma forma que os pés sustentem a produção. E nós plantamos só 100 mudinhas de uva aqui para fazer um sombreiro e também para fazer um colipag em janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro é a colheita da uva. Da vindima, né? Sim. Olha só, eles deixam uma mesinha aqui na sala com os produtos, ó, para degustação. E aqui na parede tem a história, ó, da família. Ele estava contando aqui um pouquinho. Ali também tem uma sala de produção, ó, com algumas pipas, né? Algumas pipas. Então, eu posso mostrar aqui de perto. Aqui a linha de produção, aonde nós temos a produção de vinho, onde temos as pipas, e lá em cima é a produção de geleias. Muito bacana. E a visita é gratuita, tá, gente? Venham, então, conhecer aqui os produtos, provar e fazer suas comprinhas, né? E quem quiser aproveitar também, tem os jardins ali para fazer um piquenique, para ficar embaixo da sombra, fazer umas fotos. Tem o letreiro aqui de Eu Amo Vitimarsum aqui na frente da vinícola, né? Que é um ponto turístico aqui da colônia também, o letreiro. Então, o que nós temos hoje aqui para apresentar para vocês seria os vinhos das uvas viníferas, porque são uvas viníferas. A gente tem a Cabernet Sauvignon. Essa uva não produz aqui, então a gente comprou de fora, a gente tem poucas unidades. Mas nós temos as uvas americanas. Por que uvas americanas? Porque são nativas das Américas, principalmente a América Central com a América do Norte. Nós temos 2 variedades que não tinha no tempo do meu pai. Nós temos a Moscato Lorena, a Moscato Italiana, que seria essas 2 aqui, a Moscato Italiana, Moscato Lorena. Nós temos a Niagara Branca e nós temos a Bordeaux. Nós temos o frisante, que é o primeiro ano que nós fizemos. Aí nós temos os vinhos suaves, que seria da Niagara Branca e o Bordeaux. Nós temos o vinho au-au, porque a gente ajuda a comprar ração para os animais de rua. Temos o suco e temos as geleias.
Então, são todos produtos de frutas selecionadas. E os vinhos, meu pai dizia que o bom vinho você começa na colheita. Quando você colhe o cachinho de uva, você tira todas as impurezas, só coloca as uvas boas. Então, a gente mantém ainda a produção daquilo que a gente aprendeu com o pai, com o avô, né? É um produto diferenciado, é um produto bem frutado, sem blend, sem mistura. Então, é um produto que não é adicionado conservante, não é adicionado álcool, só da própria fermentação. Esse projeto aqui, o senhor, como que funciona esse do... Cada Bravo. uma garrafa. Então, esse aqui, a gente só tira o custo de produção e o restante a gente compra ração para os animais de rua. Até tem uns aqui que a gente está agora com os filhotinhos aqui, que a gente vai fazer a doação na próxima semana. A gente foi buscar uma fêmea que ela estava sendo maltratada e aonde a gente levou e a gente fez uma ecografia, a gente fez um raio-x e ela estava com 6 filhotinhos. Nasceu, então coisa mais linda. Agora já está sendo desmamada, a gente vai vacinar e domingo que vem vai ter aqui a doação dos filhotinhos. Olha que projeto bacana. Então é mais ou menos assim que funciona. Eu já fiz casinhas, coloquei na caminhonete, levei em Curitiba para os animais de rua. A gente adora os bichinhos, a gente ama, então a gente quer cuidar deles, né? A gente percebe, né? Vocês viram como que ele chama o vizinho aqui? Então, nós temos o Piche, nós temos o Scott, que não é nosso, mas a gente ama eles também, né? Que é do vizinho que veio aqui se jogar nos meus pés, ó. Ou seja, eles se sentem à vontade, né? Que aqui eles são muito bem tratados, ó, muito bem acolhidos. E temos a Mora, que é a foto do nosso vinho aqui, a Morinha Morinha tá recepcionista. fora, eu acho, né? Sim. Um vinho interessante para vocês comprarem aí, para ajudar no projeto deles. A gente espera aí. Passou por aqui, chega aqui na vinícola, leva alguns produtos e leve esse também para ajudar. Para ajudar o projeto. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, né? E a razão de nós estar aqui é cada um de vocês que vem, né? Não, a gente adora mostrar esses lugares assim, ó, exatamente esse tipo de lugar que a gente gosta de descobrir e mostrar para as pessoas. Nossa, gente, é muito encorpado e muito cheiroso. Delícia, gente. Venham, só venham e provem. E mesmo te mostrando todos esses lugares, acredite em mim, a Colônia Vitimarsum ainda tem muita coisa para te mostrar. No próximo vídeo vamos fazer um tour gastronômico por aqui. Vai ter sorvete, café, chocolate, comida típica e queijos incríveis. Dicas valiosas que você não pode perder. Te espero por aqui. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.